De fuder, viu? Hã? Ai, caralho. Não entendi. Bom, logicamente você está falando da velha guarda que faz isso, né? Porque essa Ah, sim. merda que tem hoje aí... Ah, tá claro, puta que claro, pariu, claro, pô. claro. Boa noite. É obra do doutor Hermenegildo, isso aqui. Não, doutor. Não, é verdade. Se eu quisesse, Muito bem feito. aos 62 anos, eu ia traficar, se não importava que lado, né? Mas a Muito gente bem. tem um... Estamos iniciando a nossa transmissão hoje da Live edição 43, 24 de fevereiro. 20 horas e 2 minutos. Eu e o doutor Egídio e o doutor José Walter hoje tivemos uma experiência bastante estranha, né? Mas tudo faz parte de um complexo de comportamento da processualística, né? De modos que eu quero cumprimentar os nossos internautas, cumprimentar também essa seleta bancada de debatedores, cumprimentamos os advogados inscritos na NAB, entre outros, bem como a saudação fraternal dos jornalistas, youtubers, que muitos deles fizeram e replicam hoje muita matéria da nossa NAB, né? Das nossas transmissões, como aconteceu daquele episódio lá do diálogo cabuloso que aconteceu entre um certo magistrado, né, e uma outra fonte. Antes de iniciarmos nosso foco de hoje sobre as notícias da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, queremos homenagear todos os nossos internautas, filiados, leais, colaboradores, dirigentes regionais, simpatizantes, e dizer o quanto é gratificante conduzir essas lives todas as segundas-feiras. A primeira deste ano foi conduzida pelo Dr. Domingos da Paz, a quem volto mais uma vez a agradecer a gentileza do ato. Nosso presidente regional da ANAB, Dr. Hermenegildo Alberto, num magnífico trabalho de mídia, como vocês puderam perceber, também nos emprestou importante serviço na divulgação das atividades da ANAB no GP1, né, que nós vamos agora fazer uma exibição, né, aos nossos colegas para tomar conhecimento o que o doutor Hermenegildo combinou lá com os nossos jornalistas do estado do Piauí. Vamos compartilhar a tela e acompanhar a matéria importante que foi publicado pelo GP1. Vamos ver aqui. Dá para ver aí, né? Ainda não. Dá para ver? Agora sim. Não? Sim. A NAB entrega... A NAB... Dá, né? Deixa eu colocar o doutor Hermenegildo aí na tela. Eu acho que ele entrou aqui agora. Vamos ver aqui. Ou não, foi o doutor Jofi Caldas que saiu, é? Sim. Não, o doutor Hermenegildo não entrou ainda. Não, mas agora o doutor Jofi estava com 2 telas aí. Vamos lá. OAB, a NAB entrega denúncia contra a OAB, a comissão da OEA. Foi a matéria publicada no GP1 de Pernambuco. A Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANAB, apresentou uma denúncia contra a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão da Organização dos Estados Americanos, OEA. O documento foi assinado no dia 5 de fevereiro de 2025 pelo presidente nacional da entidade e entregue ao representante da OEA. A associação apresentou um dossiê apontando fraude na criação da Lei 8.906, de 4 de julho de 94, e que criou o Estatuto da Advocacia da OAB. A legislação foi originada do PL 2938, de 92, de autoria, suposta autoria, deveria colocar aqui, do deputado Ulisses Guimarães, e estabeleceu normas para o exercício da profissão de advogado. Aqui eles colocaram essa foto, né, publicaram, foi colhida lá em Canela, no nosso 2º congresso. De acordo com o advogado e presidente da ANAB no Piauí, Hermenegildo Ribeiro, a lei não passou por votação na Câmara dos Deputados e Senado, indo direto para a sanção do presidente
da época Itamar Franco. A lei não seguiu os ritos processuais legislativos condicionais. Não passou pela Câmara Revisora e nem a Câmara Iniciadora. Foi direto da CCJ para a sanção presidencial, declarou. A informação também consta de documentos apresentados pela ANAP, o projeto de lei que sofreu alterações e, após ser debatida na CCJ na Câmara Federal, o mesmo projeto de lei não passou pelo plenário da Câmara Federal e segue para a CCJ do Senado Federal. No Senado, foi aprovado depois de lido, não foi aprovado, depois de lido no plenário, sem ser avaliado ou votado, diz determinado trecho da denúncia. De qualquer forma, ele também dá destaque à falsificação. Além disso, a ANAB afirmou que a assinatura do presidente Itamar Franco foi forjada no documento que instaurou a legislação. Submetido a exame de caligrafia por 2 peritos judiciais, o perito Bruno Francisco Siqueira Filho e a perita Laís Cruz, constataram que a assinatura na página 474 do PL 2938 não é a assinatura de Itamar Franco. Consta outro trecho do documento. Ainda conforme o advogado, o projeto de lei foi assinado por outra pessoa, fato apresentado na denúncia feita pela ANAP. Aí foi direto na CCJ para a sanção do presidente, que não foi ele que assinou, foi outra pessoa. Tudo provado em documentos, afirmou. Portanto, a ANAB enviou denúncia para que a primazia do Poder Judiciário e Constitucional pudesse ser restaurado no Brasil. Como narrado, estamos diante da clara e inequívoca e inquestionável ilegalidade narrativa patrocinada pelo Estado brasileiro através do Congresso Nacional e do Poder Executivo, que merece ser remediado para que a primazia do Poder Judiciário e Constitucional possa ser restaurada no Brasil, conclui o documento. E aqui, depois, além da OEA, a associação também apresentou denúncia para outras organizações intergovernamentais, como a Organização Internacional do Trabalho e o Tribunal Penal Internacional. Quem de vocês se lembra, aqui eu vou fazer um parênteses, do que falou a Cassandra, né? Até 2022, havia um agente da Gestapo lá dentro do TPI, que parece que foi mandado embora e que Deus recolheu, né? Então é isso, meus nobres pares. Vamos abrir os debates de hoje, né? Vamos interromper esse compartilhamento e abrimos com a saudação aos nossos painelistas, já podendo primeiro comentar esse post, Dr. Carlos Alexandre Silveira Dias. Boa noite, mais uma vez, grato por estar aqui conosco. Sempre importante, juristas como o nobre amigo e irmão, estar conosco em todas as nossas segundas-feiras. Boa noite, doutor. Muito obrigado pela cortesia, pela bondade de sempre. Vamos abrir o microfone que está fechado. Não. Está aberto? Não tem áudio. Olha. Alô? Não, mas tem áudio, sim. Alô? Tem áudio. Tem áudio. Tem algo sim, Eu eu tô tô ouvindo. ouvindo perfeito, nobre colega. Prossiga, nobre. Seleção aí que... Não, tem áudio, sim, tem áudio. Ainda não. Eu vou passar para o doutor Egídio, enquanto verifica aí a tua condição, tá bom? Doutor Egídio, meu irmão, boa noite. Boa noite, muito boa noite a todos os internautas. Opa, pera só um pouquinho. Agora a coisa tá estranha aqui. O negócio não tá saindo no ar aí. Ué, Deixa eu ver aqui. não, ele não está me ouvindo. Alto e claro. Tá com som. Obrigado. Tente agora, doutora. Alô? Tá ok? Vou ter que verificar só um pouquinho. O problema está aqui. O problema não está aqui. Não no meu computador, é no sistema. Tem algum problema no sistema. Entendi. Deixa eu É o reinicializar aqui. Fiquem aí que eu já vou reinicializar.
O doutor Schneider não está ouvindo o que eu estou dizendo, então não adianta nada. Não vai embora, volta! Essa questão da OEA aí, ela é muito pertinente, né? Sim, claro. Mas é pertinente, mas sinceramente, é um sentimento que eu tenho, né? Até que ponto, né? Até que em que nível ela seja favorável a nós da ANAB, até que nível ela vai chegar ao completar os nossos interesses, né? Sim. Às vezes tu olha, a gente pensa assim, ó, como é distante, né? Como é distante da nossa realidade, como é distante da nossa política atual, porque hoje nós perdemos o Estado Democrático de Direito, e na essência, né? A gente tem um Estado Democrático de Direito em pauta, de fato, mas não de direito, né? A gente não tem um Estado Democrático de Direito mais instituído no país. Não sei se o doutor Domingos concorda comigo, o doutor Joffre Caldas concorda comigo. Ele é um Estado democrático ilusório, eu costumo dizer. Um Estado democrático ilusório. Diz-me o que queres ouvir, eu te direi. Né? Então é muito bonito, tecnicamente falando aqui, a gente fala todas as lives, né? O Estado Democrático de Direito, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, a gente bate nessa tecla, nos princípios basilares do direito. E parece que só se fala. E a gente, por motivos óbvios, né, desse narco-estado que está aí instalado, dessa narcoditadura, já estamos dentro dela, caso não acreditem, mas estamos dentro de um Estado antidemocrático de direito, infelizmente. E eu fico assistindo essas questões da OEA, e não é uma visão pessimista, uma visão realista, como eu sempre digo. Para nós, como é distante isso. Que pese agora veio o delegado, o inspetor da OEA, dos direitos humanos aqui, oportunamente, muito bem-vindo, recolheu todos os dados, todos os sentimentos sensíveis de parlamentares, deputados, senadores, enfim, mas isso, quando irá nos atingir? Fica a pergunta, né? Fica a questão dúbia. Qual a nossa garantia de que isso vai chegar aos anais e efetivamente vai se concretizar, é uma esperança, e a gente não pode perder as esperanças, a esperança é a última que morre, na verdade, mas a gente depende de nós fazer o eco, fazer as coisas andarem, fazer o que a ANAB vem fazendo, fazer com que as coisas cheguem, como o doutor Hermenegildo, esse grande tribuno do estado do Piauí, esse homem abnegado que busca os nossos anseios através da mídia, através dos órgãos de imprensa, coloca a ANAB no seu mais alto e elevado, a sua visibilidade plena, mas a gente, eu sinceramente, eu vou começar a ver as coisas com outros olhos quando começar a acontecer, e eu acho que vai acontecer. Mas a gente tem uma sensação de impunidade, uma sensação de impotência às vezes. O que é o teu... Está te referindo ao depoimento na APF? Não. Com relação às peças que a ANAB e os relatórios que foram enviados ao AIT, à OEA, né, porque a gente já teve experiências anteriores, né, de outros expedientes, e parece que aquilo lá parece que foi engavetado, né? Então a gente tem que seguir nessa senda, seguir nessa batalha diariamente. A gente tem que levar isso diariamente, não pode ser só no momento. Agora é o momento da OEA, agora isso tem que ser paulatinamente e perenemente. Então a gente precisa que os associados, que a comunidade jurídica em geral, que acompanha a ANAB, também se imbua desse trabalho. Também venha fazer parte, opinando, pedindo, perguntando,
É para isso que a gente... Tá aí o nosso nome, doutor Hermenegildo. Perfeito. Por isso Doutor que a Carlos, gente luta. doutor Carlos Alexandre, pode entrar de novo, tenta com o teu celular e tenta acessar o estúdio. Vamos lá. Doutor Egídio. Isso é só um sentimento, é só um sentimento. Às vezes a gente precisa desabafar, é só um sentimento. Eu vou dar seguimento aqui no nosso cronograma, né? Deu esse pequeno problema aí com relação ao áudio aqui no estúdio, que não teve retorno aqui. Mas eu quero retomar essa questão do processo de Pernambuco, que me parece bastante relevante. E eu gostaria que tu fizesse a retomada do comentário que tu irias fazer com relação ao delegado da Polícia Federal de Porto Alegre. Doutor eminente delegado de Polícia Federal, doutor Luciano Ledur Perch, no qual a outra live eu louvei aqui, saudei o seu relatório, porém eu não especifiquei aonde. Eu gostaria aqui agora, então, de trazer já para hoje essa matéria. E, como o senhor muito bem colocou na tela ali as palavras dele, eu gostaria de ratificar, e em especial aquela peça esdrúxula promovida pela OAB Pernambuco, aonde ele divinamente abre aspas e articula. Tecnicamente, ainda que contrária à opinião dessa autoridade policial, doutor Luciano Ledur, delegado de Polícia Federal da capital, estado do Rio Grande do Sul, ainda que contrária à opinião desta autoridade policial, em razão da larga experiência com alguns advogados, aprovados pela OAB, aquela entidade lá, OAB, que levanta a bandeira, que a prova é manifestamente o instituto para proteger a sociedade e a classe de advogados, essa aí que ele está falando, é essa classe aí. Aprovados pela OAB, sem a mínima qualificação, aspas minha, e ética, aspas minha, que por vezes ajudam, inclusive, a encarcerar seus clientes, seus constituídos. Então já não bastava o cliente estar encarcerado, né? Respondendo um inquérito policial, eles ajudam ainda. Esses que passaram na prova da OAB, sem a mínima qualificação ética, e aqui eu falo como presidente da primeira turma de Ética e Disciplina da ANAB, por que a gente perquire com a FANAB? Por que a gente batalha nessa questão da ética e disciplina? Por que a gente não deixa passar, como hoje tivemos audiência, doutor Carlos, procurando responsabilizar por isso, que por vezes o exame de ordem, até porque tomemos como exemplo o exercício da medicina, em que CRMs em geral não impedem o exercício da profissão, mas apenas deixam de outorgar uma determinada chancela ao novo profissional, que não é aprovado, porque também não quis ser aprovado, porque também não quis prestar o exame naquela instituição lá, CRM. Mas apenas o novo médico pode exercer a medicina, mas não terá o certificado de aprovação como selo de qualidade. E aqui abro outra aspas, porque ele também não quer, porque ele também não precisa, porque ele já foi aprovado, porque ele leu o mesmo livro que todos os médicos leram, porque nós, advogados, lemos todos os mesmos livros e sentamos na mesma cadeira que todos os magistrados e que do STF sentou e senta até hoje. E não respeita a Constituição. E que deveria estar lá justamente para proteger a nossa Carta Maior. E gospem e rasgam a Constituição Federal. O novo médico poderá exercer a medicina,
abrir corpos, abrir crânios, ainda que lobotomizados, ele pode fazer a cirurgia. Ele pode amputar pernas, colocar prótese, tirar coração, abrir peito, arrancar fígado, trocar o fígado, trocar olhos. E assim, com a OAB seguindo as teorias, vejam bem a palavra o termo que ele usa, teorias para o exame de ordem, porque não é a prática, é apenas um emendado, algumas frações de artigos de lei que perniciosamente essa instituição coloca num exame a fim de pega-ratão. Minimizar o mercado de trabalho para que o mercado não seja rateado, não seja dividido financeiramente com novos advogados. E ter a pretensão de emitir um selo de qualidade por ela que nunca botou os pés dentro de uma universidade. E assim, com a OAB seguindo as teorias para o exame de ordem, deveria ter a obrigatoriedade da prestação e não da aprovação. Então vejam, senhores, que eu há alguns anos já venho lutando contra esse malfadado exame e pela primeira vez eu encontrei um profissional e aqui vai mais uma vez a saudação ao Dr. Luciano Ledur Perche, delegado da Polícia Federal de Porto Alegre. A minha mais alta consideração, a minha maior autoestima. Não conheço pessoalmente e faço questão de conhecer. Porque homens desse nível, homens com essa qualificação técnica, e ele não tem, o doutor Luciano, não tem interesse nenhum nessa causa. Nenhum. Porque quando ele deixar a Polícia Federal, no outro dia ele vai naquela instituição, caso queira, requer a carteira sem exame nenhum e lhe concedem a carteira. Então vejam que exemplo de homem que está no direito, no mundo do direito, para o direito, para fazer direito, para fazer justiça. Então fica aqui agora o meu comentário acerca desse simples parágrafo que não tem mais do que seis sentenças parafrasais. Não tem mais do que isso. Resumiu o que esse homem que está aqui ao meu lado, Dr. Carlos Otávio Schneider, em depoimento de 3 horas, e aqui mais uma saudação para ele, porque esse homem que está aqui, os senhores estão vendo na tela, é um abnegado. E eu declino aqui o meu maior respeito e confiança a esse homem. Queira a ANAB, todos os seus anos de vida dedicado com parcimônia, com dedicação, com honestidade, em prol dessa causa, que é de todos nós, e que nós precisamos um dos outros, nesse sentido, nessa página, nessa cena. Fica aqui o meu registro. Meu irmão, muitíssimo obrigado pelo teu comentário. Essa questão aí do delegado eu achei muito interessante dar destaque, porque é algo que pouca gente teve coragem de enfrentar. Pouca gente. Só colocando aqui para finalizar, para questão conclusiva, se a OAB Pernambuco achou que colocando as barras da Polícia Federal à ANAB, eu, de parte da presidência do Estado do Rio Grande do Sul, agradeço de coração a OAB Pernambuco. Muito obrigado. Porque na frente desse processo, outros doutores Luciano irão encontrar. Perfeito. Foi, inclusive, essa solicitação da audiência foi uma solicitação do Ministério Público de Pernambuco a pedido da OAB de Pernambuco. Então, fica bem caracterizado. Dr. Marcos
Borkowski, muito obrigado pelas informações. Eu vi que depois o problema era aqui no estúdio mesmo, no próprio StreamYard, que não me dava retorno, né? Então, de qualquer forma, meu irmão, muito obrigado pela tua colaboração na informação da existência do áudio. Doutor Hermenegildo, doutor Domingos da Paz, quer fazer o comentário adicional? Quer fazer o teu comentário a respeito da matéria? Essa matéria é proveniente, né? Proveniente, e ela merece realmente um destaque, né? O delegado de Polícia Federal aí, ele merece um destaque, dado que hoje no país a gente vive aí um destempero jurídico, né? Com relação à Polícia Federal, aonde tornou-se a Gestapo do Xandão, né? E você vê uma pessoa que não tem compromisso com o Xandão, nem com o Xandinho, nem com ninguém. Ele tem compromisso com aquilo que ele fez no começo da carreira. Era o juramento dele. Então, ele está ali pronto para servir o país, o Brasil. Ele é um delegado federal, ou seja, dentro do país, dentro do território nacional. Ele não quer saber se A ou B é preto, é branco, azul, amarelo. Ele não quer saber disso. Ele quer saber que ele fez o juramento e dentro do que foi feito aí, que foi apresentado para todos na live passada, ele realmente se mostrou assim digno de realmente ser um servidor público, vertical, né? Porque o que a gente tem visto aqui é o cara na horizontal, o cara escondido atrás da touceira, né? Então é isso que a gente tem visto. Então, de repente aparece uma pessoa assim que sai do anonimato e passa a ser uma vedete, porque realmente ele cumpriu o papel dele de delegado da Polícia Federal e, mais do que isso, o papel que ele cumpriu foi no juramento que ele fez em defender a pátria, defender o Brasil, defender o Estado em si, como policial federal. Então, merece aí todo o aplauso, todo o nosso penhor de agradecimento, porque ainda, graças a Deus, ainda tem bons homens e bons servidores públicos realmente comprometidos com a sociedade brasileira. Ele não quer saber de A, B ou C. Ele fez a parte que lhe coube como delegado da Polícia Federal. Então, fica aqui o nosso agradecimento de coração, né? Que ele continue a trilhar esse caminho, que seja um excelente exemplo para os colegas dele, que deve se espelhar nele. Por quê? Porque ele cumpriu a verdadeira missão de um delegado de polícia. E eu acredito que dali vai sair muita coisa boa, mas muita coisa boa. Foi a primeira faísca, né, a primeira fagulha dentro desse universo que só tem pilantragem, só tem marvadeza, só tem pessoas enrolando e fazendo o quê? Puxando a brasa para a sua sardinha. Ele não, ele cumpriu o papel dele de delegado da Polícia Federal. Muito bem, parabéns, que Deus o abençoe imensamente, sempre. Perfeito. É o que eu poderia falar para ele. Ok, maravilha. O doutor Jofre Caldas, quer fazer um comentário de sua ponderação? Sim. Os delegados da Polícia Federal, no seu dever de funcionário público, né, ele quis, no seu relatório, mostrar a sua sensatez, tá? E mostrar que ele é a exceção da imagem que está se fazendo da Polícia Federal hoje, né? Que é a pior possível. Quer dizer, as pessoas hoje no Brasil vê a Polícia Federal num todo como os jagunços de Alexandre de Moraes, tá? E esse delegado, nesse seu relatório, ele quis mostrar que ele não faz parte do grupo de jagunços do Alexandre de Moraes, tá? Eu li o relatório dele, realmente é um relatório coeso, conciso, tá? Mostrou realmente um conhecimento jurídico fantástico
que esse delegado da Polícia Federal, eu garanto uma coisa a vocês, eles têm muito mais capacidade do que juízes nomeados pelo 5º Constitucional. Para esse delegado da Polícia Federal, eu bato palma para ele. Maravilha. Muito bom, doutor. Muito bom. Eu quero o doutor Leandro Augusto, ele pergunta qual seria o objetivo dos irmãos, o fim do exame. Leandro Augusto, daqui um pouquinho nós já vamos te responder. Não é o fim do exame, não. Não é só o fim do exame. O fim do exame é uma consequência, mas tudo que está envolvendo o direito no Brasil, principalmente a advocacia, é uma grande fraude. É um grande engodo, vamos usar essa palavra. E eu vou até que me permitir para retornar esse tema um pouquinho mais tarde. Doutor Hermenegildo, queres comentar a ponderação do doutor Egídio? Sim. Primeiro, desculpe pelo atraso, a minha máquina travou. Eu fiquei ouvindo vocês, mas sem ter acesso. Peço desculpa aos internautas e aos nobres painelistas, doutor Domingo da Paz, doutor Egídio, doutor João Calda e doutor Carlos Schneider, nosso grande mestre. Então, sim, a fala do doutor Egídio é pertinente, ótima, é isso mesmo. Nós estamos carentes de profissionais do direito, autoridades coerentes e que seja imparcial. E aí, esse delegado, ele foi esplêndido. Eu também li o relatório, muito técnico, e ele foi no cerne da questão. Tá bom, o cerne é esse. Então, mas a ANAB, ela trabalha nesse viés, na questão da imparcialidade, da legalidade, né, de querer a coisa correta, como nós queremos. Então, doravante, eu creio que os profissionais sigam esse mesmo diapasão. Não mude, porque não tem sentido. É você nadar contra a maré. Nós sabemos que a entidade que aí está é uma entidade que está arranjada, né, que está aparelhada, segurada por um sistema jurídico defasado, um sistema de justiça arcaico, onde, com raríssimas exceções, digamos assim, que prima realmente pela legalidade, né? Porque nesse sistema atual, infelizmente, eu não posso dizer uma minoria, a maioria estão magoadas, estão realmente fazendo a coisa errada. Em primeiro lugar, não respeita a nossa Carta Magna. Não respeita, que em qualquer Estado de direito, qualquer nação, a Constituição do seu país é o ápice do ordenamento jurídico. Então não tem para onde correr. Então a ANAB está sempre batendo na tecla correta e certa. Então, essas são as considerações. Um abraço ao meu Xandão do bem aí, chegando agora aí. Doutor Ricardo Alexandre, abração. Aqui, viu? Valeu. Valeu, então. Doutor Carlos Alexandre, desculpa, houve essa saída do estúdio, mas o problema era aqui que o StreamYard não me deu retorno aqui. Alguma coisa aconteceu, está resolvido. Então, chegou a ouvir o comentário do doutor Egídio? Não deu para ouvir. Ele fez uma ponderação muito interessante sobre o despacho do relatório do delegado da Polícia Federal no depoimento... Doutor Luciano Ledor. Faço questão de sempre louvar o nome desse delegado, porque ele é fantástico. O senhor pode repetir o nome dele, Luciano? Doutor Luciano Ledor Perche. Você tá? Segue, pai. Doutor Luciano Ledor Perche. Ledor, né? Ledor. Esse não relativizou o direito, não relativizou democracia, não relativizou o direito. E, quiçá, durante o curso desse processo, agora encontremos promotores de justiça com esse mesmo grau de intelectividade, de compreensão da matéria, porque esse leu. E se não leu, ouviu muito o doutor Carlos Schneider durante depoimento de 3 horas lá na Polícia Federal. E aqui também, que eu já ia me esquecendo, até peço perdão, a minha saudação ao nosso patrono
da ANAB aqui, o doutor Luciano, tá? Que acompanhou o doutor Carlos. Então, Lucas. O Lucas, desculpe, o doutor Lucas, que muito bem acompanhou, e também a minha saudação, vai a minha saudação. Eu estou com o Luciano hoje na cabeça, tá? E o doutor Lucas, parabéns também ao doutor Lucas, que eu não poderia deixar de saudar aqui nesse momento, nesse ínterim. Maravilha. O doutor Carlos Alexandre, o destaque dado é justamente o teor do relatório, quando o delegado enfatiza de que muitos advogados que vão lá acompanhar os seus patrocinados, antes de absolvê-los ou até mesmo de livrá-los da prisão, parece que contribuem enterrando eles mais ainda. E ele faz esse destaque que a prova não é referência para ser um bom profissional. Quem deveria selecionar é o mercado e não uma entidade de classe, dita entidade de classe. Então, se quiseres fazer algum comentário a respeito da matéria, sinta-se à vontade, meu irmão. Sem dúvida. E, na verdade, o doutor Luciano, o delegado Luciano, não é uma pessoa de total desconhecimento, mas tive o prazer, na época, de tomar conhecimento do relatório e não só elogiá-lo ao senhor, porque o senhor esteve lá, muito bem acompanhado pelo doutor Lúcio, mas... Lucas. Como dizer... o senhor que Lucas e Luciano estão juntos, né? Então a gente... Não, Luciano e Lucas a gente se dá nova. Luciano é o delegado de polícia, Lucas é o advogado que acompanhou o doutor Carlos Otávio. Então, eu quis dizer que, na verdade, ele teve interesse de conhecer o fato, e isso é uma raridade nos tempos atuais, isso que eu estou falando. Se não me engano, ele é um homem de 40, 45 anos, doutor? Está um pouco mais, uns 50. Tá bem, tá. É que 68 já é muita diferença. Está nessa faixa, está nessa faixa. Tem isso, doutor. Se é quem eu estou pensando, porque eu fui procurar aqui, mas o Luciano é outro. Mas voltando, vamos ao fato em si. A sorte que o senhor teve, está tudo, como dizer, limpo. A sua manifestação é correta, está inserida na polícia e ainda por cima tem o ensejo da simpatia de um dos delegados de lá. Porto Alegre tem muita sorte, porque, pelo que eu sei, ele também não é daqui. Tentando recordar coisas passadas. Eu estou muito velho, já não me lembro dessas coisas. Mas, a guria ainda, meu irmão? Pode ser. Foi contemporâneo seu, doutor? Foi seu contemporâneo lá na polícia, não? Foi seu colega na polícia lá? Eu não gosto de falar sobre isso, cara. Tá bom. Ele foi o aluno. Pronto. Pulamos a parte. Pulamos. É isso, senhores. Então, tá bem. Eu quero fazer uma referência ao Dr. Marcos Orkowski, é assim que se parece que se escreve. Ele diz: já cansei de compartilhar sobre a DI 7409 para todos os principais representantes da direita, mas o silêncio é ensurdecedor. Dr. Marcos, é sepulcral, tenha certeza disso. E eu faço coro às suas palavras. Mas estamos encontrando eco. E aqui eu gostaria de chamar para a mesa dos debatedores um tema que, a meu juízo, precisa ser analisado. E vou dizer por quê. Nós analisamos a Lei 8.906, pedimos 2 ADIs para que o Supremo se debruçasse sobre essa matéria e julgasse se ela é válida ou não, se foi constitucionalmente respeitado o rito de aprovação ou não, entre outras coisas, como a fraude da assinatura na sanção dessa lei. Por mais que tenhamos nos debruçado sobre as descobertas que fizemos na ANAB, e aqui eu faço, sem nenhuma modéstia, foram 3 meses que eu dormi em cima dos processos, a fraude encontrada na inserção das leis em nosso ordenamento jurídico, notadamente a sanção da Lei 8.906, que rege o regulamento do exercício da advocacia,
vou enfrentar novamente, e aqui eu quero entregar para os painelistas se debaterem sobre isso, um fato pretérito, visto que o tema voltou a provocar esta presidência e que hora será levantada para promover nossos painelistas, não apenas da opinião, mas da fundamentação jurídica envolvendo os tipos penais que foram praticados ao longo dos anos pela entidade de classe denominada Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Aqui nós não estamos atacando a instituição, em hipótese alguma. As irregularidades que respingam por todos os atos normativos sustentadas pelo Poder Judiciário não estão merecendo a devida atenção conforme deveria de ter, ou pelo interesse, pelo medo da certeza das revelações dos atos praticados no exercício da magistratura, ou ainda por motivos alheios conhecidos por todos nós. Muito bem, vamos à parte empírica. As assinaturas lançadas na condição de presidente da República à época por Itamar Franco, nos decretos de demissão de 2 servidores da Receita Federal do Brasil no estado de Santa Catarina, chamados Sauro Cláudio Schwartz e Sérgio Foz, datados de 25 de maio de 1994, são autênticas ou não, isto é, procederam do punho escrevente da pessoa que tinha como o nome presidente da República Itamar Franco? Pois é, essa é a grande pergunta. Ocorre que se esses 2 decretos que foram elaborados por pessoas diferentes do Itamar Franco, ao tempo que ele era presidente, e judicialmente foram anulados, porque foram demonstrados por exame grafotécnico de que os decretos não foram assinados por Itamar Franco, portanto, a demissão dos 2 servidores foi anulada e eles foram reincorporados com seus salários atrasados totalmente reajustados e devolvidos, né? E eles receberam o atrasado, o presente, e seguiram na função. Se naquela época houve a fraude da assinatura dele e o judiciário reconheceu a fraude, está claro por que nós estamos enfrentando a resistência do Supremo Tribunal Federal em não enfrentar a matéria, porque sabem que se for fraude tem que anular a Lei 8.906 de 1994. Ponto final. Isso não existe retrocesso. E aqui ninguém está inventando direito. Fraude, é crime continuado que essa situação está nos apresentando. Logo, meus nobres doutores, eu gostaria de ouvir agora a opinião do doutor Egídio, se esta fraude deve ser enfrentada pelo Tribunal Superior, pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inexistência da assinatura ou a fraude da assinatura de Itamar Franco. Essa lei continua vigindo, por que o Supremo Tribunal Federal até hoje não teve a coragem de enfrentar essa matéria? Doutor Egídio, a palavra é sua, como painelista desse importante tema. A contrário senso da maioria, a grande maioria dos advogados, se o senhor perguntar, vai dizer que é competência do Supremo Tribunal Federal. Mas eu divirjo. Eu acho que essa matéria não deve, como já entrou lá nas barras do STF, essa matéria não é para ser enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal de Brasília, e sim pelo Supremo Tribunal de Justiça. Porque a lei é uma lei ordinária. Ela não pertence, não está na Constituição Federal. É uma matéria infraconstitucional. Me corrijam, por favor, se estiverem. Eu posso estar equivocado aqui, é apenas Posso fazer um parênteses aí? Por favor, por favor. Eu penso, aí eu vou fazer salvo o melhor juízo. Tá? É porque ela ataca e suprime garantias e direitos fundamentais. Ok? Mas nada impede que o Supremo Tribunal de Justiça faça essa análise. Ela não é o cerne da questão. O cerne da questão é a fraude dessa lei ordinária. E aí, ordinária
no sentido legal do termo, para ser enfrentada no Supremo Tribunal de Justiça, matéria infraconstitucional, salvo o melhor juízo. Para nós, nunca fomos até o Supremo Tribunal de Justiça com essa matéria, com essa lei ordinária. E isso eu acho que poucos se filiam a essa minha ideia, mas é uma ideia que eu acho que precisamos fazer uma sustentação maior, evidente, né? Calcar com todos os pilares do direito, mas levá-la para o Supremo Tribunal de Justiça. Porque lá também é um tribunal de indicação, também é um tribunal não tão político como o Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que as nossas garantias, os nossos olhares seriam muito mais atentos no Superior Tribunal de Justiça. E me corrijam, por favor. Me permita só fazer uma coisa. Triciclo e aventuras. Eu não sei quem é. Eu não gosto muito de usar termos que não sejam o nome próprio da pessoa. Mas essa pessoa que está escrevendo aqui diz: boa noite, meus nobres amigos e companheiros. Bem, doutor Carlos, em 2014 fiz uma representação junto à OEA e à ONU. Tenho até o número de protocolo e hoje confirmam a interferência ou as interferências nesses órgãos. Eu não sei como é o nome dessa pessoa que escreveu, mas é muito interessante que se ele pudesse se somar a esse trabalho. E eu lhe convido para isso, meu irmão. Porque nós fizemos em 2014 também uma denúncia junto à ONU e também fizemos na OIT. Na OEA, nós fizemos em 2017. Então, os órgãos internacionais foram acionados, inclusive o TPI. Em 2017 também, com um processo, um catatal de, como se diz na gíria bem coloquial, né, um compêndio de provas irrefutáveis. Então, aqui faço um convite, entre lá no site da nossa associação, né, e quiser também participar desses debates, por favor, aqui o foro é amplo e precisamos, quanto mais gente se envolver, maior será a construção. É isso, doutor Egídio. É isso. Então, eu acho que e aí eu congrego todos os advogados para que emitam suas opiniões, seus pareceres aqui, que essa é uma casa democrática e aqui a democracia ainda não está relativizada. E aqueles que acompanham o meu raciocínio, aqueles que acompanham a minha projeção de ideia, se é pertinente ou não o Superior Tribunal de Justiça em detrimento do Supremo Tribunal Federal, que está eivado e a gente sabe qual é o resultado lá. Água não é água, é pedra, e pedra não é pedra, é água. Para ele. Posso dar um pitaco? Pode, deve. Por favor, Posso? por favor. Então, acompanhando o raciocínio do doutor Egídio, eu vou mostrar agora na prática. Certo? A lei de imprensa, para ela ser julgada na DPF, centro qualquer coisa lá, ela não foi direto para o Supremo. Foi um juiz de primeira instância federal que falou que o diploma de jornalista tinha que cair. O diploma de jornalista. Certo. Então, veja bem, uma lei federal 5.250 de 67 foi o que instituiu a condição de faculdades, se criar faculdades, ou seja, um caça-níquel, e o que fiquei sabendo depois, e eu acompanhei bem porque sou jornalista, então foi um juízo de primeiro grau em São Paulo, no TRF3, esse juiz ele deu uma liminar suspendendo a condição de você ser jornalista com a apresentação do diploma, que não corre risco nenhum de você ser jornalista ou não, com diploma ou sem diploma.
eu sou da época sem diploma, porque eu comecei em 71, não existia diploma de jornalista, tá certo? O Boris Casoy começou também um pouco antes de mim, também não tinha diploma. Então, nós somos uma leva de gente que, dessa época, que não tinha diploma, mas nós consagramos o direito de ser profissional da imprensa. Eu tenho MTB, tenho tudo, mas a minha época é lá de trás. E foi um juiz federal de São Paulo que pegou a lei, essa lei infraconstitucional, que o tribunal competente é o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que é o STJ, por ser uma lei infraconstitucional, uma lei ordinária. Então, esse juiz deu essa liminar e derrubou o negócio do diploma. Foi um vucu-vucu dentro do... Lembra disso? Foi um vucu-vucu dentro da FENAGE. A FENAGE é um antro de jornalista mau caráter. Eu falo abertamente porque eu sou jornalista. Um antro de jornalistas mau caráter. Mau caráter. Gente sem obrigação nenhuma que fizeram a UE, quebraram o pau. O juiz não se preocupou. O que ele fez estava feito e aí recorreu-se. Ele deu a sentença, julgou e, na sequência, o que aconteceu? Entre os ministros do STF, na época, encabeçado por Gilmar Mendes, era procurador da República na época, ele já tinha feito uma aposta com outro procurador que, se ele chegasse a ministro do STF, ele ia declarar a lei de imprensa não recepcionada pela Constituição Federal de 88. E foi isso que aconteceu. Ele pegou o bafo que estava acontecendo, da suspensão do diploma, e aí foi feita uma DPF. E essa DPF foi feita com o deputado federal Miro Teixeira, do Rio de Janeiro, do PDT. Ele questionou 2 artigos da lei de imprensa que infringia ou afrontava a Constituição. Então, veja bem. Aí, criou-se a DPF. A DPF criada, o relator foi o Aires Brito. E aí a coisa rolou. O que essa DPF fez? Ela estava questionando 2 artigos que o Miro Teixeira, como deputado federal, ele estava questionando que 2 artigos da lei de imprensa infringia, afrontava a Constituição. Como já estava em andamento o processo de São Paulo, não tinha sido julgado ainda. Julgado, que eu digo, julgado para recurso. Aí eles pegaram essa ação que estava em andamento do diploma e pegaram o que já estava aberto pelo Miro Teixeira, englobaram uma na outra, e aí foi declarado que não precisa de diploma para ser jornalista. Quem fez isso? O STF. Mas veja que aí a situação modificou um pouquinho. Por quê? Porque o deputado federal ele tem foro privilegiado. Até então tinha, né? Hoje não. Hoje qualquer um pode ser processado pelo STF. Pela lei do Xandão, sim. Lá dentro, ele pegou a DPF, pegou o diploma do jornalista e embutiu numa coisa só, e aí julgaram, deu a DPF 133, 130, qualquer coisa, eu não lembro assim de memória. Mas foram 400 e poucas laudas, e ele fala ali uma coisa maravilhosa, parece que ele está vivendo no país da Alice das Maravilhas, sabe? Então, eles fizeram aquele carnaval todo, e o diploma de jornalista foi para Cucuia. Foi para Cucuia. Matéria infraconstitucional. Isso, matéria infraconstitucional. Assim a única como diferença que foi criado pelo deputado federal que abriu, porque ele tinha foro privilegiado, ele, para questionar, ele procurou o quê? O STF, porque ele tinha foro privilegiado, e abriu uma DPF. Mas a lei em si era uma lei o quê? Infraconstitucional, a lei federal 5.250, de 67. Então, a mesma coisa com esse monstrengo aí, que é a 9.000 e qualquer coisa aí, que foi totalmente torturada, espancada de morte, ela foi esculhambada. É uma lei o quê? Ordinária. Então, o tribunal competente para se julgar isso é o Tribunal Federal de primeira instância, faz todo o balaio de gato, e aí o recurso vai para onde? Cabe exatamente para o Tribunal Regional Federal. Dali cabe para o STJ, acabou. O STJ é uma coisa.
Então, o seu caminho que você falou está certinho com o pronunciamento do que já existe na lei. Claro. A menos que Até algum porque fizesse uma DPF, aí sim, seria o caminho que a lei de imprensa seguiu na época. O deputado federal fez, com o Olmiro Teixeira, e abriu a DPF. Então, se pegar o Zé Mendeiros lá, que é deputado federal, e ele fizer uma DPF questionando isso aí vai direto para lá, para o STF. Aí sim, aí nós temos o quê? O julgamento da legalidade da lei, que ela foi distorcida totalmente, que nós já sabemos. Tá certo? Okay. Então, fornecer todo esse material para um deputado federal para que ele possa fazer isso. Porque é o único que tem competência legal para fazer direto no STF. Se não, faz primeira instância federal, segunda instância, que é um tribunal regional federal, tá certo? E depois vai para a última instância, que é o STJ. Esse é o caminho jurídico que eu conheço. Acorante isso eu não conheço. É a qual meu filhinho. Perfeito. Doutor Carlos Alexandre, tu te filia à corrente dos nobres pares aí? Olha, eu já não tenho muita coisa a acrescentar porque eles foram perfeitos. Desde o início, sim. O STJ é o lugar correto. A questão toda é que a lei infraconstitucional é uma lei que está hierarquicamente abaixo da Constituição. Logo, abaixo da Constituição, que seria do STF, é o STJ. Pronto. Claro. Mas, Não, por favor. Doutor Hermenegildo. Áudio. Agora tá bom, né? Sim. Ouvindo atentamente aí a fala dos nobres advogados, eu sigo também essa corrente, porque, entenda bem, trata-se de... Eu vou até ler um pouquinho. Trata-se de uma lei, de um decreto, que esse decreto foi revogado, entendeu? E eu penso assim, um ato administrativo do presidente da República, no meu entendimento, deveria, esse aí, claro que não, procurar a manutenção da revogação desse decreto, que está sendo desrespeitado, né, pelas autoridades competentes. Isso é um ponto que nós devemos avaliar. Nós temos um decreto que foi revogado, e dentro desse decreto nós temos o artigo 17, que está esposado à Ordem dos Advogados do Brasil, brasileiro, que é a OAB. Então, a OAB não existe de direito. Qual é o decreto, doutora? 19.408, 1930. Ah, está falando da criação da OAB. Da criação da OAB. Isso. Tudo bem. A OAB foi revogada ou não foi? Mas nós estamos falando de coisas diversas. Eu vou chegar aí, eu estou dando aqui apenas... vamos lá. São pontos que estão a levar em consideração. Estamos falando aqui de competência jurídica de primeira instância. Claro, já foi definido pelo doutor Gílio, do doutor Vitor da Paz, obviamente, infraconstitucional, o caminho natural, claro, é o STJ, não tem para onde correr. É o caminho natural. Porque qual é a competência da Constituição Federal, do STF? É avaliar se é inconstitucional ou constitucional a lei superior, abaixo dela, só isso. Que não vira ela. É isso. Agora estou indo além desse ponto aí um pouquinho, para ficar mais provocador o tema. É um decreto que ele deve ser respeitado, porque foi revogado, entendeu? Foi revogado. É a manutenção da revogação desse decreto, que está sendo burlado nesse artigo 17, que eu estou falando, que é a OAB que está aí no meio fazendo todo esse salseiro. Antes de passar para o doutor Jofre Caldas, eu quero fazer uma referência aqui. O doutor Mauro Schlengra, você toma cuidado aí, meu irmão, seu menino. É ele que está aí falando da situação aí do... Como é que ele fala aqui? Como é que ele falou um pouco aí, que é ele que estava fazendo as perguntas. Triciclo Aventuras. Desculpa, quem vos fala é Mauro Schlengra. Doutor Mauro, eu não sabia disso não, meu irmão. Eu não sabia que era você que já tinha feito essas reclamações aí, junto à OEA e à ONU.
Nós precisamos trocar mais informações sobre isso, meu irmão. Tá bom? Então, está convidado para uma hora dessa, vamos te convidar para participar de uma live também. Vamos encorpar o couro aqui. Doutor Joffre Caldas, meu irmão, o seu entendimento que a Lei 8.906 deve ser discutido no STJ? Olha, concordo plenamente. Até porque é como o nobre doutor Egídio, ele tocou no assunto da questão da competência para poder julgar determinadas matérias em que toda matéria infraconstitucional tem que, o último grau de julgamento de recurso é o STJ. A questão do Superior Tribunal Federal, o STF, é sobre a questão temática envolvendo a questão de constitucionalidade. Tá? O problema é que, infelizmente, nesse nosso país, como eu já tinha falado algumas vezes, aqui até na própria live, comentando até com muitos colegas, como o doutor Negildo, que a gente conversa muito, ultimamente não, mas a gente já se debruçou até em debates, né, em longos debates. Né? Eu já comentei até com o nobre colega, o presidente nacional, o doutor Carlos Schneider, em algumas conversas, em que nós vivemos atualmente uma coisa chamada anarquismo jurídico, sabe? Não são respeitadas justamente as questões processuais. Na verdade, o que vemos hoje, até com uma certa tristeza e uma certa decepção, é o nosso direito ele ser distorcido e, o pior de tudo, estuprado. Desculpe o termo chulo, mas foi até o afã da emoção. Tá? Então, essa nova geração que está inicializando o curso do direito, ela já está inicializando uma perca muito grande. Nós aprendemos na academia, nos vemos do outro lado da situação, em que vemos justamente os nossos descendentes, ou até pessoas que estão inicializando o estudo depois da gente, em que eles realmente não vão ter o mesmo conteúdo que tivemos na nossa academia. Então, o que é que acontece? É mais do que justo e uma questão até de competência, né? A questão da matéria discutida em que, no caso da Lei 8.906, não é uma questão de temática de constitucionalidade. Doutor Egídio está certíssimo. É uma questão infraconstitucional e o nosso direito tem que ser resgatado. Uma coisa eu tenho certeza. Nós, a da ANAB, é que seremos o salvador da pátria do nosso direito aqui no Brasil. A questão da ANAB ingressar com ação direta de inconstitucionalidade da Lei 8.906, sim, ela tem uma previsão do artigo 103 da Constituição Federal no inciso 9º, se não me falha a memória. Sim. Segundo, os atores, os réus, né, os convidados para participarem, os chamados ao processo, são todos eles com prerrogativa de foro. Presidente da Câmara, presidente do Senado, né, presidente da República, enfim. A questão da Lei 8.906, ela transcende a uma questão simples de análise de se STJ ou STF. Eu tenho um entendimento diferente. Né? E aqui não vou, porque nós estamos agora, o horário já passou de 1 hora, ele se estenderia de no mínimo de 10 a 15 minutos para poder expor o meu ponto de vista, mas nós podemos prosseguir isso na próxima semana. E, nesse sentido, como diz o Carvalho, aqui o doutor Carvalho, o STF é para cuidar da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da Constituição. Diz ele. Para apresentar a fraude da lei federal, é no Congresso, juiz de primeiro grau federal. Aqui também cabe ressalva.
No direito, nada é absoluto. E aqui é o meu entendimento, volto a dizer mais uma vez. Mas eu vou entrar nessa matéria somente na próxima semana, porque eu acho o tema que o doutor Egídio trouxe aqui precisa ser enfrentado. Né? Então, Com certeza. sim. Então, assim como disse a doutora Shirley Moraes Santana, a maioria dos advogados e advogadas tem medo de tudo. Advogado não é profissão para quem tem medo. Vamos deixar isso bem claro. E a doutora tem razão. A maioria tem medo. A OAB é uma entidade forte, ela é inatacável. Olha, isso são retóricas que não cabem mais no século XX. Império Romano ruiu. Século XXI. Não cabe mais essas coisas. Por exemplo, respeita a opinião do nobre doutor Leandro Augusto, né? Que ele cita aí alguns comentários que não seria melhor voltar para a residência. Ora, nós estamos fazendo 2 anos de estágio supervisionado. Né? Hoje, no passado havia isso, antes de 1994, haviam 2 maneiras de ingressar na advocacia, ou pelo estágio supervisionado, né? Ou pelo estágio em órgão público até escritório de advocacia. A porta única, como disse o desembargador Vladimir de Souza Carvalho, só tem mais uma. As outras foram fechadas, somente o exame. Todas as outras portas foram fechadas. Então, não me parece adequado, né, emprestar relevância apenas no que diz respeito à seleção de advogados, como que é a OAB. Nós estamos selecionando os advogados que podem e não podem advogar. Isso no século XXI, onde nós temos a inteligência artificial, que elabora processos com tamanha perfeição que a chance de sucesso, de êxito, é de 90%. E mais do que isso, mais importante do que isso, a advocacia não é fim. A advocacia é meio, como disse o doutor Domingos Zapata, numa outra live. Em cada peça processual é uma tese. Né? E cada tese remete também à questão do doutorado. É outra coisa que nós podemos enfrentar no futuro próximo. Então, doutor Leandro Augusto, é uma norma de eficácia limitada, ou seja, de eficácia contida, é isso, né? Que carece de lei infraconstitucional que regulamenta a matéria, portanto, trata-se da lei ordinária e, portanto, cabe ao STJ. E o enfrentamento da matéria, o doutor deve estar certo. O que eu quero dizer com essa colocação a Lei 8.906 não é apenas uma lei ordinária. Ela é uma lei ordinária, mas vamos ver quem são os atores para pedir a anulação da lei e não o dispositivo de lei. Se ela ataca a garantia de direito fundamental, como é o caso, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, dadas as qualificações que a lei estabelecer. Bom, aqui, doutor Leandro, nós estamos falando de lei de eficácia contida, ou seja, dispositivo constitucional de eficácia contida. E o que isso representa? Ela remeteria à Lei 8.906? Não. Se a Lei 8.906 é uma lei ordinária, ela é um estatuto, tanto da advocacia e um estatuto de criação. Espera só um pouquinho. Onde é que está o sentido da lei disso aí tudo? Suposto, né? Estatuto. Vocês estão percebendo que não é um debate simples isso aqui. Não é um debate simples. Né? Então vamos enfrentar isso na próxima semana, ok? Nós vamos hoje fazer os encaminhamentos. Doutor Egídio, queres começar para a tua despedida, tuas considerações finais? É complexo o tema aí. Esse é o meu entendimento, né? Agora, é claro que para a semana que vem eu prometo que vou trazer mais elementos acerca dessa matéria. E eu tenho estudado relativamente essa questão, porque eu sou advogado na essência. Como eu falei no início ali para o doutor, nós estávamos nos bastidores, né? Então, eu estou acostumado a tomar não. O não eu já tenho. Então, eu não vou lá onde eu vou tomar o não, no Supremo Tribunal Federal, né? Então, eu já sei que o não faz parte da minha vida, sempre fez. Eu vou buscar o sim em outros locais, em outros lugares. Então, e eu tenho certeza que até hoje ninguém foi bater na porta do Superior Tribunal de Justiça.
tenho certeza. Todo mundo se preocupa lá com o pai adotivo, Supremo Tribunal Federal. Mas esquece que, na essência, nós temos o outro lá, que é o Superior Tribunal de Justiça. E ninguém bateu nas portas lá do Superior Tribunal de Justiça. E não é a bola da vez. E não é a bola da vez. Não está sobre os olhares focados da política. Perfeito. O Supremo Tribunal Federal, sim. Perfeito. Então, para a próxima semana, eu prometo que eu trago mais elementos para fundamentar a minha tese. E foi um privilégio estar com todos os senhores mais uma vez. Muito boa noite. Obrigado. É bom te ver que a tua gripe está sendo vencida. Né? Nossa senhora, tive 3 dias aí que achei que fosse Covid. Então, já estão querendo voltar com as máscaras de novo, né? Com essa lorota aí. Mas vai vir. Isso aí, nós estamos, como eu falei no início dos bastidores lá, a gente está sobre a bandeira do comunismo. A gente aqui, infelizmente, temos que admitir. Doutor Hermenegildo, meu irmão, para as suas considerações finais. Realmente, o tema ele é complexo. O que eu falei, né? Tem várias vertentes desse assunto. Tem que ser mais pesquisado com mais precisão. E também vou pesquisar mais para nós trazermos mais subsídio, para nós deixarmos nossos internautas inteirados que nós somos advogados, como foi dito aí. O direito ele é aberto, é um leque aberto. Pode criar teses, né? Porém, temos como base a Constituição Federal. Só isso. E dizer que é um prazer estar com vocês novamente nessa jornada maravilhosa, árdua, mas porém prazerosa, porque nós estamos buscando justiça. Nós estamos buscando justiça para deixar os nossos profissionais livres para poder elaborar, para poder peticionar. Esse é o nosso escopo maior da NAB e seus representantes por todo o Brasil, pelos estados. E boa noite a essa bancada maravilhosa aí de doutores e advogados, nossos internautas também, e que Deus nos ilumine essa semana toda, para que na próxima semana nós temos mais subsídio para nós transmitir aos nossos internautas e aos nossos advogados espalhados pelo Brasil afora. Um prazer estar com vocês e até a próxima oportunidade. Perfeito. Maravilha. Muito obrigado, doutor Hermenegildo, mais uma vez pela participação da nossa live. Doutor Jofre Caldas, meu irmão, a palavra é sua. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que estou explanando o meu posicionamento e me enriquecendo justamente com o ponto de vista dos nobres panelistas em que traz informações e conhecimentos valorosos. É um tema interessante, bem enriquecedor, bem educativo, coisas assim de alto nível, coisas que temos que apresentar nas nossas lives, porque nós fazemos a diferença com toda certeza. Tá? Uma excelente semana a todos, tá? Aos nobres painelistas, a todos os associados da ANAB e os associados da AB que assistem às nossas lives. Muito obrigado a todos e um excelente começo de semana. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, meu irmão, por participar do nosso encontro. José Salvador Neto, meu irmão, e não abrange as demais áreas profissionais da 8906, somente a advocacia. Essa questão, eu tenho certeza que o doutor está se referindo ao artigo 5º, inciso 13 da Constituição, né, que remete à lei infraconstitucional. Essa lei infraconstitucional deve ser a lei 9394 e 96, e não a 8906, que é o Estatuto da Advocacia. Se assim fosse, todos os outros cursos teriam que ser submetidos à lei 8906, o que não se harmoniza com o nosso ordenamento jurídico. E, doutor Sandro Almeida, doutor Carlos, do meu ponto de vista, esse crime que envolve a 8906 seria resolvido de início com uma queixa-crime no Ministério Público Federal. Bom, teve uma senhora antes participando das nossas lives que resolveu entrar de modo próprio, ela por conta dela, né, fazendo uma representação, não sequer teve a ousadia de pedir que o Ministério Público fosse o custos legis, né? Mas ela achou que ela tinha o direito de pedir a anulação e instaurar o processo crime sem o Ministério Público.
Só que tem um detalhe, doutor Santos. Nós já fizemos isso, nós já encaminhamos a matéria para o Ministério Público em 2018, depois em 2019. Inclusive, a própria Polícia Federal encaminhou o pedido para o Ministério Público, que foi engavetado. O MPF e a Procuradoria-Geral da República não têm interesse em enfrentar essa matéria. É isso que eu quero. Pilatos, lavar as mãos. Lavar as mãos. Meu irmão, doutor Domingos da Paz, meu querido, a palavra é sua. Esse é um tema que é gostoso de falar, porque é gostoso, mas é difícil de fazer, porque o que estamos enfrentando hoje no país é uma desmoralização total do credenciamento da coisa jurídica, porque você vê a cada instante sendo rasgada a Constituição. Você fala em direito, em Estado de Direito, em democracia, mas isso é relativo. Né? Isso é relativo, porque você vê que o país hoje ele é comandado por um xerife, né? Que não respeita a ordem, nem lei, nem ninguém. Ele é xerife porque ele pode, como xerife, ser vítima, ser julgador, ser investigador, ser o delegado, ser o juiz, ser o Ministério Público, ser tudo. Então, fica difícil. E o pior de tudo isso é que não aparece ninguém com aquilo roxo para pôr o cara no seu devido lugar. Porque esse cara não é super-homem. Nunca foi, e nunca, e jamais será. Tá certo? Mas eu não sei o que acontece, o que aconteceu. Eu queria ter 50 anos de idade, eu não tenho mais. Né? Já tive 2 infartos, não tenho mais capacidade para isso. Mas eu queria ter 50, eu estava bom. Né? Nada que um sniper não consiga fazer. Tá certo? Então fica aí a dica. De repente aparece um cara com brilho e vergonha na cara e faça o serviço que precisa ser feito. Porque da mesma forma que você bate no Chico, você bate no Francisco. Da mesma forma que ele faz a sacanagem dele, distorcendo, destruindo, triturando o direito, triturando a Constituição da forma que ele quer, onde processa-se pessoas no Supremo Tribunal Federal como se lá fosse sabe, um fórum de comarca. Não é assim. Tem que se pegar a Constituição e vai ver quem que deu foro privilegiado que pode ser processado lá. E, de repente, virou uma balbúrdia. Não se obedece nada, não se faz nada, se ataca, se multa, se prende, se solta. Quer dizer, ficou a revelia. Você tem um Ministério Público que é gente da pior espécie possível. Esse tal de Gonet, sei lá o que diabo esse troço que é. É uma vergonha esse sujeito, né? Que vergonha esse sujeito. Fez aí uma patifaria jurídica que nem aluno de um dia de faculdade faz o que ele fez. Um dia de faculdade, não é primeiro semestre, é um dia só. Não faz o que esse cara fez. E está lá ganhando dinheiro. Nós somos obrigados a pagar esses cães fedorentos. Isso que me dói. Porque muito palco, né, doutor? Não estão lá de graça. Não é estão muito de palco graça. Pro Supremo. Estão nos roubando. São nossos empregados e estão nos roubando. E a gente tem que falar amém. Saudade de um sniper que tem lá nos filmes norte-americanos. Pelo amor de Deus. Maravilha, meu irmão. É muito palco para o STF. Doutor Domingos da Paz, faça um chamamento para o povo rapidinho, para se inscrever no curso de juiz arbitral. Ó, vou falar, vocês vão anotar aí. Entre no cefam.com.br, que é a Câmara de Ensino e Formação Arbitral Marco Maciel. O nosso curso está lá à disposição de todos os nossos internautas e principalmente aos nossos colegas advogados, tá certo? Então está lá. Nós fizemos um preço aí acessível, que isso não vai pesar na mão de ninguém. Você pode parcelar isso até 10 vezes, está lá, tá certo? E
eu preciso de gente para trabalhar. Eu preciso de gente para poder... como é que eu posso explicar? Hoje, a justiça estatal está difícil. Vocês estão vendo aí como é que está difícil. Então, a justiça privada pode pôr em voga e pode trabalhar normalmente fazendo as coisas que deve de fazer. Com um prazo até muito insignificante, de 180 dias você dá sentença, tá certo? E você vai ter o seu salário. Hoje, dentro da arbitragem, um juiz, ele ganha, por processo, na faixa de 3 a 10 mil reais, depende da causa. É de 3 a 10 mil. Esses honorários é seu, do juiz, entendeu? Então, tá aí. Entra lá na Câmara Arbitral, marcomaciel.com.br. Você vai ter toda a estrutura lá do quê? Do que se pode fazer. Nós temos uma colega nossa que se inscreveu lá, que é a Verlúcia, né? Doutora Verlúcia. É isso, né? Isso. Ela fez lá. E essa semana, eu contratei para a Câmara um juiz arbitral, que já é juiz arbitral já há 12 anos, do Tocantins. Então, ele faz parte hoje da nossa estrutura dentro da Câmara, tá certo? Então, qualquer coisa dentro do Brasil, chegando para a Câmara Arbitral, ele pode ser sorteado, ele vai trabalhar e vai ganhar o dinheirinho dele. Então, ele já tem experiência trabalhando como juiz arbitral já há mais de 10 anos, tem 11 ou 12 anos trabalhando. Ele conhece bem a matéria, certo? E eu quero fazer uma outra coisa aqui, trazer a público. Eu estou montando um outro curso, tá certo? Eu vou depois divulgar, já divulguei, está sendo divulgado, que é muito interessante, é da cabeça, é mental, é parapsicologia, neurociência e psicanálise, tá certo? Então, depois, num próximo programa, eu vou entrar com todas essas nuances, que isso é muito importante, tá bom? Perfeito. Um beijo, perfeito. Um abraço, fiquem com Deus. Que Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe todos os nossos internautas e os nossos associados, principalmente. Maravilha. Que Deus te abençoe também, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Doutor Carlos Alexandre Silveira Dias, eu sei que o doutor está com um compromisso, então a palavra é sua. Bom, antes do boa noite a todos, eu gostaria de me filiar principalmente à primeira parte do doutor Domingos. É exatamente isso. Falta culhão roxo, ou pelo menos eu acho que está faltando culhão. Mas tudo bem, vamos ao fato em si. Ontem, no máximo, um decano, ministro do STF, deu-se 100 anos de sigilo sobre a vacina do infeliz. Quando, na época das vacinas, que nos foi obrigado, e graças a Deus nossas crianças foram poupadas à época, por uma questão de revolta nacional dos pais, mas voltando ao fato, decretos ou atividades políticas isentaram da tal vacina o presidente, os ministros, as Forças Armadas, as forças policiais, deputados, senadores. Vamos deixar de ser hipócrita. Nenhum deles se vacinou. Ora, senhores, por favor. Eu tenho bem bonitinho a minha tabelinha de 2 vacinas. Não me pergunte se eu me vacinei. Não precisa. Muito bem, exatamente. A resposta foi dada. Mas então, voltando ao assunto. Senhores, o doutor Egídio está coberto de razão com relação à análise do STJ, é lógico, né? Todavia, tem os pareceres de quem são as criaturas. E elas... exatamente isso aí. Então, existe uma dualidade, e isso é que nós podemos nos entender no desenvolvimento. E, para encerrar, então, a situação é muito simples. Boa noite. Fiquem com Deus. Tá bom, meu irmão. Muito obrigado. Sempre brilhantando nossos encontros. Doutor Hermenegildo já se despediu, né? Feito. Doutor Leandro Augusto, a realidade é essa. Né? Pessoas estão perdendo a saúde mental, pessoas estão se matando, pessoas estão desesperadas, gastaram o que não podiam gastar, pais e mães penhorando patrimônio, moradia para pagar o curso de direito, depois não podem trabalhar, não podem exercer a profissão, é desesperador.
tá bom? Dr. Marcos também, realmente, o dono do Congresso e o Senado também, segundo ele mesmo. O dono do Congresso e o Senado também, segundo ele mesmo. Derruba qualquer coisa aprovada nessa... Nós encaminhamos em 2019 para todos os deputados e todos os senadores um dossiê contendo todas essas fraudes. Repetimos em 2022. Nada aconteceu. Então, foi o que eu falei para o delegado de polícia nessa conversa das 3 horas. A conversa não foi só o que apareceu aí. Nós tivemos algo muito mais profundo. Então, a todos os painelistas, minha gratidão e a minha homenagem. Aos nossos internautas, a nossa homenagem também. Muito obrigado pela participação, que é importantíssimo, mesmo que a gente muitas vezes aqui não concorde com algum ponto de vista, mas vale sempre a opinião do nosso internauta. Ele sempre terá foro, aqui ele sempre terá com respeito, sempre será ouvido. E parabéns às colocações feitas pelos nossos internautas aqui nessa plataforma. Na próxima segunda, se Deus assim permitir, estaremos de volta com mais uma live, retornando a certos temas envolvendo essa questão STJ, STF. Vamos ver, vai ser muito interessante. E desejamos a todos uma bela e abençoada semana. Semana que vem estaremos de volta nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Muito boa noite a todos, grato por tudo e até semana que vem. Boa noite.